Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à aula 19 aqui do curso completo de Blue Prism. E pessoal, na aula passada então a gente conseguiu fazer uma execução ali do início ao final, né? Entramos no site da B3 através do process, certo? Então a gente realmente executou aqui o popular fila, get next item, startup, ler dados ativo, e a gente até entendeu o que significava aquele bloqueio do item na fila, certo pessoal? E também marcamos um item lá como completo, né? Tanto é que se vocês forem lá no Control Room, coloquei aqui do meu lado esquerdo, olha só, né? Conseguimos aí colocar como completo o ativo da Google, certo pessoal? Porque conseguimos obter os valores, né? Mas pessoal, beleza, nós obtivemos ali os valores, certo? O preço, oscilação, data e hora, né? Trouxemos todos esses dados ali para esses data items. Mas pessoal, a gente não está devolvendo isso para lugar nenhum, né? Nem para collection, a gente também não está escrevendo isso de volta no Excel, né? Então isso é o que a gente vai fazer nessa aula. A gente vai pegar esses dados agora, procurar onde que nós deveríamos escrever esses valores dentro do Excel, certo pessoal? Que tem que ser na linha exata ali do ativo da Google lá. E aí nós vamos escrever, então, esses dados nas respectivas células lá, né? De preço, oscilação da hora, nas colunas, né? Vamos escrever isso lá tudo certinho, certo? Pessoal, então a gente vai mexer um pouco mais com o Excel hoje, que é super importante a gente aprender a como mexer mais também, para que a gente consiga, pegando esses valores, escrevê-los dentro do Excel de volta, certo pessoal? E salvar esse Excel, né? Uma vez que pegamos os valores, beleza, vamos salvar agora então, e é isso, né? Então vamos que vamos. Então pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na main page de volta e embaixo dessa page aqui, ler dados ativo, pessoal, eu vou criar uma outra page que vai servir, né, para escrever esses dados de volta no Excel, certo? Então vamos lá, por exemplo, vou pegar aqui a page, eu vou adicionar uma nova page e criar uma referência para ela e coloquei aqui escrever dados de ativo em Excel, certo pessoal? Vamos lá então. Vou fazer a conexão aqui, certo? E beleza, pessoal, então agora nós temos aqui escrever dados de ativo em Excel, certo? Então a gente vai utilizar essa page para pegar os dados que a gente leu lá no site da B3, abrir o Excel e escrever, né, preço, oscilação, etc, de acordo com a linha que a gente tem lá no nosso Excel, tá, pessoal? Né? A linha respectiva do ativo que a gente está trabalhando, beleza? Então, pessoal, vamos pensar aqui um pouco no nosso fluxo da automação, né? Porque eu quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui na main page, se a gente for para popular fila, vocês vão ver que eu crio uma instância, eu mostro ela, né, etc. Pego como collection, né, que basicamente essa page ela realmente está fazendo tudo para popular a nossa fila com os ativos, para que a gente possa trabalhar com os itens, certo? Só que vocês conseguem ver também, pessoal, que a gente tem o close all instances, né? Então essa action, ela justamente pega o nosso Excel e fecha ela, né? Basicamente, ela vai fechar todas as instâncias que estão abertas de Excel, certo? Então, por esse motivo, pessoal, pelo motivo de que a gente tem essa action de fechar todas as instâncias abertas do Excel, eu preciso na page de escrever dados de ativo em Excel, colocar novamente a action de create instance, open workbook e assim vai, tá, pessoal? Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou copiar e colar essa parte de create instance, show e open workbook, tá? Eu vou copiar aqui e vou dar um Ctrl V aqui a partir desse start, já vou fazer a conexão aqui, tá? E aí sim a gente consegue abrir de novo aquele nosso Excel, só que dessa vez não para pegar os dados, né, e adicioná-los em uma fila, mas sim para que uma vez que a gente tenha, né, pego o próximo item aqui na fila, dado startup, pegado os dados e tal, para que sim a gente consiga então abrir ele e adicionar esses dados todos que a gente leu nesse Excel. Então não é para pegar os dados e adicionar numa fila, certo, pessoal? Agora eu realmente quero escrever o que a gente descobriu para poder montar, né, o nosso Excel ali como uma forma de relatório, certo? Digamos assim, né? Então vamos lá, pessoal. Aqui nesse escrever dados de ativo em Excel, né, nessa page, tem uma coisa, pessoal, que às vezes eu gosto de fazer, que é o seguinte. Eu teria que criar todos os meus data items novamente aqui de handle, o show aqui, a gente também utiliza o handle, certo, pessoal? No Open Workbook aqui, eu teria que... Na verdade, assim, essa é uma environment variable, né? Então não precisaria. Como ela já está exposta, né? Não preciso fazer nada com ela. Mas aqui no output, por exemplo, eu tenho meu workbook name. Então, pessoal, como a gente está, nesse caso aqui, né? Utilizando apenas um arquivo Excel, né? Apenas um workbook, de forma geral aqui nesse processo, o que eu gosto de fazer é vir aqui no popular fila e colocar todos esses data items não escondidos, né? Colocar eles como visíveis para todas as outras pages, certo, pessoal? Então o handle, a environment variable, ela é uma variável de ambiente, né, por si só. Então já expliquei para vocês em uma outra videoaula sobre variáveis de
ambiente, então não preciso fazer nada, né? Ela já está visível, já é uma environment variable, já setei ela lá no meu system, certo, pessoal? Aqui no workbook name só eu preciso daí também colocar a visibilidade como visível para todas as pages, e basicamente é isso, certo, pessoal? Então, aqui em escrever dados de arquivo Excel, eu sei que o handle eu já vou ter ele como público lá, né? Uma forma de dizer público assim, né? Já está visível, exposto para todas as outras pages, e aqui no Open Workbook eu sei que o meu workbook name ele também já está visível, certo, pessoal? Então, vamos fazer um testezinho, pessoal. Vamos só conectar isso aqui até aqui e eu vou dar um set next stage aqui e rodar essa parte, tá? Vamos ver aqui. Beleza, criei uma instância, vou dar o step over para ele abrir o arquivo e pronto, pessoal, nós temos o arquivo aberto, está funcionando, certo? Pessoal, dessa forma, como o nosso objetivo é escrever os dados no Excel agora, nós vamos mexer com umas outras actions aqui bem interessantes do Excel, tá, pessoal? Então, a gente precisa escrever o preço, oscilação, a data, a hora que a gente consultou lá no site e também a gente precisaria gerar, né, uma data aí para que a gente consiga escrever ela na coluna F, certo, pessoal? Que foi a data que o robô realmente consultou esses valores, certo, pessoal? Então, para começar, pessoal, vamos pensar aqui na lógica um pouquinho, né? Eu sei que no meu Excel, olha só, na coluna A, eu sempre vou ter os meus ativos, certo? E sempre que você está trabalhando num projeto que você está desenvolvendo uma automação, né, um robô, é interessante que você tenha os seus arquivos de suporte do robô padronizados, né? Então, você combinou com a área de negócio de que o arquivo vai ser assim e tal, e assim por diante. Então, pessoal, aqui eu sei que no meu Excel, sempre os meus ativos eles vão estar localizados na coluna A, e na primeira linha eu sei que eu tenho os meus cabeçalhos, né, os meus headers, certo, pessoal? Então, tendo isso como premissa, pessoal, eu poderia fazer uma lógica aqui no meu Blue Prism, certo? Para que ele sempre lesse os meus códigos de ativos que eu tenho aqui na coluna A, verificasse se é o ativo que eu estou trabalhando de fato aqui na fila, né, com o item da fila aqui no meu Blue Prism, e fazendo essa comparação, eu poderia pegar a referência, por exemplo, da linha e escrever daí os respectivos valores aqui, certo, pessoal? De preço, oscilação, data, hora, e aí a data consulta robô, né, pessoal? Então vamos lá, gente. Vocês vão entender melhor conforme eu for fazendo aqui, mas olha só que interessante. Aqui no Blue Prism, pessoal, eu sei que eu tenho uma action de get cell value para pegar o valor da célula. Então eu poderia começar por ela. Pega o valor da célula, né, daí faz a comparação com uma decision, por exemplo. Se não for o mesmo valor que eu estou trabalhando com o item da fila, eu vou para o próximo item para ele fazer essa mesma verificação e assim por diante, certo, pessoal? Então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Abriu aqui, pessoal, olha só que legal. Eu tenho essa action get cell value e aí eu vou colocar aqui get cell value, por exemplo, certo, pessoal? Na verdade, eu vou colocar get ativo, tá? E aí aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a coluna A, certo? E a linha, pessoal, eu começaria na 2, certo? Só que é o seguinte, como eu vou fazer uma espécie de loop aqui na minha coluna A, pessoal, é importante que eu tenha esse 2 armazenado, digamos assim, numa variável, né? Para que eu possa utilizar essa variável de maneira dinâmica, incrementando ela, para que, poxa, se o meu ativo que eu estou procurando não está na linha 2, eu preciso incrementar para que ele procure então na linha 3, certo, pessoal? Então o que eu vou fazer? Eu vou só abrir aqui a minha janela da expressão, eu vou colocar o símbolo para concatenar aqui, que é o e-comercial. E, pessoal, eu vou escolher aqui o nome de counter para minha variável de contador, né? Eu vou fazer uma variável de contador aqui e para isso eu vou criar ela aqui, add new as a child, que é adicionar como filho, certo, pessoal? E aí aqui eu vou clicar em rename para renomear, certo, pessoal? Aqui eu vou colocar, então, counter para ser igual. Eu vou só clicar 2 vezes, olha só, é um number, né? Porque eu criei dentro de number. E o initial value, pessoal, vai ser 2, né? Porque eu vou sempre começar a verificação dos meus ativos pela linha 2, certo? Então eu vou dar um OK, vou dar um validate aqui, está válido, OK. E aí aqui no meu output eu vou gerar o valor, certo, pessoal, dessa célula. Vou colocar aqui velho para cá, meu counter também está aqui. E aí, pessoal, só vou criar o bloco para organizar aqui, certo? Então, pessoal, se a gente quiser executar isso aqui agora, olha só, né? O meu counter eu coloquei aqui o initial value 2, o current value já coloquei como 2 aqui também. Se eu dar um F10 step over, ele vai me trazer o primeiro ativo, certo, pessoal? Se eu colocar no current value 3, ele vai me trazer daí o ativo da Apple ali, ó. Olha só que interessante, ó. Beleza, pessoal? Então, gente, o nosso próximo passo seria trazer aqui uma decision stage para fazer a verificação se o nosso value ele é igual ao valor que a gente tem na coluna ativo do item que a gente está trazendo da fila, certo, pessoal?
Então eu coloquei aqui, é ativo certo? E aí, pessoal, aqui eu faço a lógica, então, para verificar se o meu value, ele é igual ao item data, certo, pessoal? Vocês lembram disso, né? Porque eu mostrei em aulas passadas que item data é a nossa collection que está na main page com os atributos, né? Os valores do nosso item da fila, certo, pessoal? Então, item data.ativo, certo, pessoal? Porque é a coluna que a gente tem ali para representar o nosso ativo em si. Se eu dar um validate, tá válido, certo, pessoal? Vou dar um OK. E aí, pessoal, só de teste aqui, olha só, eu vou dar um get next item, eu vou dar um step over nisso aqui, e vocês veem que ele pegou o próximo item da fila. Vamos ver qual que ele bloqueou aqui, ó. É o da Vale 3, certo, pessoal? Então ele está bloqueado e agora, obviamente, aquela decision vai dar false porque não é o ativo correto ali, certo, pessoal? Então, vou vir aqui em escrever dados e ativo Excel, a gente já vai testar isso, certo? E aí aqui, pessoal, eu só vou colocar sim para quando for correto aqui, tá? E aí aqui, pessoal, só vou ligar o yes aqui no end rapidinho, mas aqui, obviamente, eu vou fazer um incremento, né, pessoal? Então, eu vou colocar aqui, ó, counter mais para colocar que ele está incrementando aqui, certo, pessoal? E aí, para isso, eu tenho que fazer counter mais 1 e armazenar isso no próprio counter, né, pessoal? E aí aqui eu posso utilizar uma âncora, né? Nada demais. Para ele voltar no get ativo se a minha condição não for satisfeita, né, pessoal? Então, tem o ativo da Google, só que eu estou trabalhando com o ativo da Vale, certo? Então, no A2 ele vai dar errado. Então, ele vai voltar para o null, vai incrementar para ir para a linha 3, vai consultar, também não é o certo, também não é o certo na 4, só que no 5 ele vai acabar encontrando aqui, certo, pessoal? Vamos fazer esse teste então, ó. Get ativo. Se eu for rodando aqui, olha só que interessante, pessoal, ele está pegando ali e aí no 5 é o ativo certo e ele vai para o yes, certo, pessoal? O que eu teria que fazer aqui, pessoal, no yes? Eu tenho que escrever os valores que eu consultei lá no site da B3 do ativo Vale 3 na minha linha 5 do Excel, certo, pessoal? Então, para isso, eu só vou voltar um pouco os steps aqui, né, pessoal, anteriormente, para que eu possa mostrar para vocês e fique mais lúdico, né, o conhecimento. Então, vou popular a fila, vou pegar o próximo item, vou inicializar o Google Chrome, vou pesquisar o ativo e aí eu paro e volto ali com vocês no escrever dados de ativo em Excel, certo, pessoal? Para a gente continuar daí na parte da escrita. Então, pessoal, é o seguinte, aqui vocês veem, olha só, eu parei aqui na página escrever dados de ativo em Excel. Se eu dar um refresh, vocês vão ver que ele adicionou de novo, né, os itens aqui na minha fila. Eu tô com o item da Petrobras aqui, né, bloqueado, Petro 4, e é exatamente isso que ele consultou lá no Google Chrome, certo, pessoal? Na minha page de ler dados ativo, né? Então, se eu for aqui, ele vai escrever, buscar, ler o preço, oscilação, data e hora e pronto, certo? E aqui no escrever dados de ativo em Excel, então, pessoal, vou dar um step, ele vai criar a minha instância, mostrou aqui o Excel para mim, abriu o arquivo, pegou o ativo, certo, pessoal? Aqui, obviamente, vai dar não, certo? Não também no da Apple, tá? Ele vai chegar daí no da Petrobras, e aí eu posso criar finalmente a minha action para escrever os valores, certo, pessoal? E aí aqui, da mesma forma que eu tenho a minha action get cell value, eu também tenho a minha action set cell value, certo, pessoal? Que serve para eu setar, né, escrever um valor mesmo aqui no meu Excel, certo, pessoal? Então, para isso eu vou passar o handle, eu vou passar a minha referência e o valor, certo, que eu quero escrever. A referência, né, pessoal? Aqui, como eu vou setar o preço, né, pessoal? Então, é a coluna B. Então, aqui sempre vai ser a minha coluna B, certo, pessoal? Concatenado com o meu counter. Vocês concordam, pessoal? Porque é exatamente a linha que eu me encontro para escrever o valor que eu desejo, certo, pessoal? E aqui no valor, pessoal, como eu estou setando o preço, certo? Eu preciso então colocar o meu valor de preço que foi consultado no site, certo? Só que para isso a gente tem um problema, né, pessoal? A nossa variável de preço, ela não está pública, digamos assim, não está visível, né? Então eu vou fazer da mesma forma que eu estou fazendo para preço, eu já vou colocar aqui para oscilação e aí a gente já resolve esse nosso problema, certo, pessoal? Data e hora aqui também. Fechou, vou voltar para cá e aqui em set preço eu simplesmente pego o meu valor de preço e escrevo, certo, pessoal? Então eu vou colocar aqui no yes, vou conectar no end.
Se eu rodar isso agora, ó, step over, ele vai dar errado, né? Que ele tá no BCFF11 ainda. Vale 3, ok. Aí agora pronto, ó. Chegou na linha 6, encontrou o valor PETR4, que é o item da fila que a gente está trabalhando. Ele vai vir para o Yes. Eu vou novamente rodar aqui e vocês veem que ele escreveu 23,86 aqui. Olha que legal, né, pessoal? Só para mostrar para vocês aqui então, no Ler Dados Ativo ele tá 23,86 e aqui no site também tá correto, pessoal, tá 23,86. E aí, pessoal, depois que ele escreveu o valor, né, eu só vou colocar a action aqui para mim para salvar esse meu workbook, certo, pessoal? Para salvar o meu arquivo que eu tô trabalhando, tá? Então, para isso eu tenho o save workbook e aí eu passo aqui o workbook name e ele vai salvar pra gente, tá, pessoal? Opa, só vou nomear aqui, né, save workbook. Além disso, pessoal, só vou vir aqui e copiar o Close All Instances e colar aqui também, pessoal, por uma questão de boa prática, né? Às vezes, se acontecer alguma coisa errada, eu não quero que meu arquivo se corrompa ou algo nesse sentido. Então, aqui eu criei a instância, fiz tudo que eu tinha que fazer no Excel, salvei e fechei, certo, pessoal? E na próxima vez ele vai abrir aqui e fechar para mim também, certo, pessoal? Então, se eu rodar aqui o Save Workbook, ele vai salvar para mim, vou dar um Close All Instances para o End e marcar o item como completo. E se a gente vir aqui no Blueprints, daí vocês vão ver que o meu PTR4 aqui, ó, pessoal, ele vai estar completo, certo, pessoal? Muito legal, né? E aí, pronto, tenho o meu processo completado, certo, pessoal? Gente, é o seguinte, vou deixar para vocês como tarefa aí de casa, né, como exercício, para vocês setarem os outros valores ali. Então, vou deixar como exercício para vocês, pessoal, setarem o valor da oscilação, data e hora, tá? Simplesmente esses. E aí, na próxima aula, eu passo para vocês como eu fiz, mas é basicamente replicar aqui, tá, pessoal? Mais para vocês fixarem aí o conhecimento mesmo do que a gente fez nessa aula. Então, set preço vai ter set oscilação, set data, 7 horas, certo, pessoal? E aí, na aula que vem, eu mostro para vocês como que ficou o meu processo aqui, rodo com vocês rapidinho, né, executo, e também mostro para vocês como que a gente trabalha daí com datas, né, aqui no Blue Prism em si, para poder gerar o valor da data, para que a gente consiga preencher aqui na coluna F da data consulta robô, certo, pessoal? Muito obrigado por terem assistido, espero que vocês estejam gostando muito do curso e vejo vocês na próxima aula então. Até lá!